Fala traders, vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bora analisar essa dia 21, essa segunda-feira. Já passamos aí da metade do mês e o mercado extremamente volátil aí com essa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. E tem mesmo hoje um dia com poucas notícias. Teve bastante volatilidade. Movimentação logo na abertura aí, barras de praticamente 1000 pontos aqui, 900 pontos logo na abertura, gerou aí uma grande volatilidade. E bora para a leitura de hoje. Compartilhar primeiramente a operação que realizei. O mercado estava aqui baixo, né? Nesse canal amplo de baixo, que ele já vem formado aqui desde o dia 10 de julho. Então ele está numa tendência macro aí de baixo. E aqui no final do dia anterior, sexta-feira, ele chegou fraco aqui no fundo do canal. E como eu comentei no fechamento, para quem acompanhou, ele tende a voltar para a região de 50% quando ele não rompe. Ou ele rompe, acelera, e se ele não rompe, ele tende a voltar. Tá, mas tu realizou uma venda, sim, a favor do movimento de baixa. Como ele está dentro de uma tendência de baixa, a gente pode operar nas duas pontas, tanto na compra quanto na venda. E aqui ele estava na região de 50%. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou puxar da máxima aqui, né, da consolidação, para o fundo da abertura. Aqui está traçado já. Ó, região de 50%. Foi onde ele tocou. Então ele tende a dar uma segurada nessa região. E como ele chegou forte, ele chegou esticado, fazendo uma inversão da 9 com a 20 ainda por cima da 200. A gente tinha 200 em queda ainda. Se a gente olhar pelo 5, a 200 estava ali e as médias curtas baixas ainda, por baixo. Então se ele não rompe forte, ele tende a fazer um pullback nas médias. Até porque ele fez um movimento gigante sem correção, né? Ele fez uma movimentação de 1.600 pontos. Então é saudável que o mercado tenha uma realização e volte nas médias e retrações de FIBO dessa pernada de compra para fazer uma realização e continuar dentro da tendência de alta pela movimentação do dia, né, que foi bem forte logo na abertura. Então, normalmente ele vai fazer uma segunda puxada, porque ele voltou para dentro do canal. Então a gente considera que ele vai fazer de 1 a 3 puxadas também. Mas aqui foi a análise para a entrada dessa operação. Aqui, espelhamento de 100%. O que seria isso? Deixa eu apagar aqui. Eu projetei esse topo com o fundo da abertura. E a gente usa a ferramenta de Fibonacci clássico para puxar do fundo e traça 100% dessa mesma pernada para cima. Que seria aqui, ó, região de 50, seria o dobro, né, dessa pernada. Seria 100%, né, dessa pernada para cima. E aqui era uma região que ele já tinha dado uma barra externa aqui, ó, pelo 2. Uma barra que vai acima e vem abaixo da barra anterior. Aqui, novamente, mais uma barra externa. A análise de barras também é muito importante nesse ponto, porque se ele não está dando barra externa, não está dando sinais de fraqueza, barras laterais, provavelmente ele pode tocar na 9 e acabar fazendo mais uma puxada para cima, porque ele estava na região de 50, mas ele poderia buscar minha 1.8 e buscar aqui média de 500 ainda. Então, a análise de barras, a gente consegue visualizar como que ele está naquela região. E tínhamos também esse suporte aqui da consolidação, um suporte bem importante, que ele ficou aqui, ó, 1, 2, 3, é uma região, né? Não necessariamente é um ponto exato. Vou botar um pouquinho para cima, ó, pegou lá também, ó. Se a gente botar nesse ponto, ó, é uma região. Ele chegou a tocar exatamente
nesse ponto. Eu deixei marcado no de baixo, mas aqui em cima ficou até melhor, que ele bateu cravado lá na região do, fazendo uma inversão. Seria uma região, né, de resistência, porque a partir do momento que a gente passa aquele suporte, que seria um fundo, né, o preço bate, ele se torna uma resistência. Então aqui voltou e torna um ponto de resistência para quem está comprando, e é onde o preço tende a ter realizações, né, ou entradas na venda, né, que foi o meu caso, porque ali é um ponto que, se ele não rompe, o preço tende a fazer uma correção e o pessoal realiza, e eu aproveito esse combustível da realização do pessoal que está vendendo as suas posições compradas para entrar na venda. Então, uma falha da 9 do 2 minutos também, aqui ó, ele tocou na 9 e aqui eu entrei abaixo dela praticamente, foi nessa barra aqui, né, foi na do lado aqui, deixei a entrada abaixo dela, e também era entrada pelos 5 minutos. E aqui o mercado veio fazer a correção, né? Ó. E não chegou a pegar na retração de 50. Meu alvo era aqui em 500. Ele chegou bem próximo aqui. Eu ainda segurei o movimento. Aqui eu já tinha protegido a operação, né? Porque eu não ia deixar voltar. Mas aqui a gente tinha, ó, 9 ainda bagunçada por baixo. VWAP no meio. Então estava com uma dificuldade aqui de levar na compra. Ele teve uma rejeição aqui na 200, mas ainda assim, ó, VWAP por cima. Aqui ó, a gente vai visualizando barras a favor da venda, pavis acima da barra. Isso aqui vai ajudando a gente a manter a posição até encontrar a saída no alvo. Por que eu não alonguei mais? Porque eu estou trabalhando com alvo de 500 pontos fixo, nada mais, nada menos, trabalhando aí a ganância. E aos poucos melhorando a minha evolução no trade, né? Controle emocional, porque já trabalhei com alvos mais longos, já trabalhei com alvos curtos, já peguei operações até de 4.000 pontos, alguns dias, né, de notícias, eleições, por exemplo, tem movimentações que chega a dar 4.000 pontos, mas a gente acaba ficando ganancioso e no dia que pega um mercado lateral, a gente acaba devolvendo tudo, ficar abraçado na operação e trabalhar essa parte com alvos fixos tem me ajudado bastante a trazer evolução. Não que eu não vá trabalhar futuramente, mas no momento eu estou trabalhando com alvos fixos, mas pretendo futuramente com certeza trabalhar aí a favor da condição das médias, alvos de projeção, que são alvos mais longos. Por exemplo aqui, né, se tivesse entrado nessa compra, aqui ó, espera aí que nós já vamos para a análise do dia. E para quem gostou da operação, já deixa um like, né? Que esse tipo de conteúdo tenho certeza aí que vocês não vão encontrar de forma gratuita na internet. Dificilmente alguém vai estar entregando o operacional assim de forma gratuita. Então deixa um like aí para estar me ajudando a produzir mais conteúdos e compartilhando com vocês. Aqui na abertura a gente poderia também estar entrando nessa compra aqui, ó. Porque aqui a gente tinha um triângulo expandido, levando em consideração que a gente estava no fundo do canal, né? Então aqui a gente tinha um triângulo expandido e aqui seria uma falha, né? Só que a primeira entrada nem sempre é tão assertivo. A gente está numa tendência de baixa, macro, e aqui não deu tempo nem de pensar, né? O mercado explodiu aqui em menos de 2 minutos, 800 pontos. Quem entrou, entrou, quem não entrou, aqui já ficou caro, porque aqui também dá para entrar nesse rompimento, né? Porque ele foi uma barra forte, então provavelmente ele iria buscar alvos de FIBO dessa volta, né? Aqui, primeiro alvo de FIBO, ou quem entrou aqui, né, com stop aí de, bota aqui no fundo da barra, 560 pontos, pegaria pelo menos o alvo de 100%, né? 700 pontos, pegaria praticamente 1 para 1. Poderia botar o terceiro alvo, né? Aqui, terceiro alvo de FIBO, foi a máxima do dia,
o mercado chegou a buscar. Quem segurou conseguiu pegar o alvo o terceiro alvo, 1.150 pontos. Mas aqui é difícil, né? Aqui retração de 50 provavelmente já teria realizado, não ia ficar segurando uma correção. Pelo fato dele ter andado 1.500 pontos, pelo menos aqui 600 pontos ele iria corrigir. Ó, 700 pontos de correção, que é saudável ainda e não chegou nem a pegar na retração de 50. Ó, nem pegou retração de 50. Não pegou nem a parte superior. Aqui também projeção do triângulo expandido, né? Poderia pegar do rompimento aqui. Ó, do ponto de rompimento com a mínima do movimento. Pelo 5 também deu uma boa entrada. Que seria nessa barra, né? Poderia entrar no rompimento da barra. 887. Chegou a pagar 1 para 1. É um stop mais longo. Entraria com a mão bem menor. Aqui se for usa um stop de 250. Entraria com um stop 3 vezes menor aí que a tua posição. Aqui pelo 5 deu uma entrada. Foi a que eu peguei, né? Praticamente pelo 5, pelo 2. Que é uma falha da 200 para fazer um pullback. Vamos ver pelo 2 aqui. Vamos indo por partes. Poderia entrar nessa barra, né? Que foi uma barra externa. Então aqui a gente tinha uma barra externa em relação a essa. Dois dojis internos. E aqui mais uma barra externa, um padrãozinho de reversão. Poderia entrar também nessa barra. Nessa aqui, né? Que rompeu, né? Mas o ponto seria abaixo dessa. Barra de 9,26. E aqui a entrada que eu fiz. Que eu esperei tocar na 9 para ver se iria fazer um repique e fazer um topo mais esticado, deixar um pavio na parte superior, uma barra maior, né, de rejeição, mas ele desceu fraco e veio forte quando tocou na 9. Quem ficou esperando em uma boa barra de venda perdeu a entrada, mas faz parte. A gente não vai acertar todas as operações. Aqui, a gente vendo uma dificuldade do preço em romper a 200, vendo essa pressão compradora, a gente provavelmente teria mais uma puxada na compra. A probabilidade seria grande, né? Após uma forte pernada na compra, ele tende a fazer mais uma perna, armar aquele pivô. E aqui a gente vê a falha da média de 200 já com uma inclinação na compra e um bom bar reverso aqui, saindo da 200. Entrada pelo 2 minutos, bem no fundo da lateralidade. Aqui a gente pode utilizar uma linha aqui, uma forma de bandeira, né? Poderia considerar uma cunha também. E aqui a gente entrou bem cedo por causa da ancoragem na 200 e uma falha desse suporte. Seria uma armadilha, né, esse rompimento para quem entrou na venda com as médias curtas trabalhando por cima da 200. Esse é o risco. Quando tu trabalha com as médias curtas trabalhando por cima da 200, ele rompe e pode falhar. E aqui, se tu está com stop longo, aqui já era um ponto para te estar zerando, porque ele falhou o suporte. A gente teve uma tendência forte de alta. Aqui era uma excelente entrada aí no dia e foi embora, né? Faria uma parcial no topo, conduziria pelas médias até o terceiro alvo de FIBO, pelo menos. E poderia trabalhar com a retração no macro, né, também. Ele não chegou a buscar a parte superior do canal de baixo, mas poderia trabalhar com essa retração macro aqui. Puxa aqui, topo da consolidação, mínima do dia de hoje. Ó, retração de 61,8. Segurou e não foi embora. Tínhamos aqui também, ó, consolidação do dia anterior, uma região de briga bem feia, foi onde ele segurou. Aqui pelo 5 também deu,
Só que o 5, ó, entrada cara, né? Ele foi romper aqui, né? Mas o stop eu deixaria nessa barra, stop de 600 pontos. Não deixaria o stop nessa, porque essa barra que rompeu, ó, ela nem tocou na 20. Pode ver que ela já falhou e a gente estava na cara da 200 também, né? Ó, bateu na 200 e veio. Ó, T-bar reverso na 200, conta VWAP, contra uma pressão compradora. Por isso que é importante o contexto das médias e a leitura de preço, né? Porque não dá para se pegar só um padrão. Ah, saiu uma barra elefante ou um T-bar reverso da 200. Se a gente não tiver uma leitura de contexto da pressão, a gente vai acabar vendo que a matemática a gente não vai ver a matemática da operação ruim. E a gente vai acabar entrando em todos e vai tomar stop em alguns, né? Devido a essa falta de leitura de preço, né? De preço, das médias, análise gráfica e análise técnica. Aqui pelo 2. Aqui já rompendo a cunha, preço rompe, faz novamente aqui uma correção, porque aqui ele rompe, ó, ele rompe com a VWAP por cima, ó. Ele vai na pressão, veio buscar os stop. Ó, aqui é um alargamento. Ele poderia voltar aqui indo, mas aqui ele rompe, ó, olha, ele rompe máxima, desce aqui, rompe mínima, desce fundo, e aqui rompe máxima de novo. Ele volta para o centro do triângulo expandido. Rompeu a cunha, rompeu, mas aqui a briga tá feia ainda. Mas ele está respeitando a 200, por isso do stop, não ficar com o stop muito curto e proteger nesse fundo aqui pelo menos, e ainda assim ele poderia renovar o fundo aqui, chegando nesse ponto, mas a pressão compradora era forte e uma segunda puxada na compra era com uma probabilidade bem boa. E aqui ele veio fazer uma acumulação, ó, ele veio fazer novamente pullback, porque aqui a gente tinha VWAP por cima, ele aguardou, a VWAP passou por baixo e o mercado vem, respeita a VWAP, ó, a 9 já por cima da 20, que se manteve ainda, ó, meio curta, meio próxima uma da outra, mas aqui arma novamente, ó, pivôzinho, e aqui um rout, poderia entrar nesse rompimento, que aqui ele sai ancorado da 20, ou nessa barra, que daí ele já está rompendo aqui mais uma resistência, e aqui ele fez um rout na 9, ó, ele deu uma, e aqui rompeu na segunda, bem forte, fechando acima. Aqui ainda teve pavios, né, na parte superior, rejeitando exatamente ali, ó, o suporte a resistência, né, que era o suporte da consolidação macro. Então ele estava indo com uma dificuldade, mas aqui fez uma correção em fundo duplo. E deu continuidade no movimento. Fez um pullback em formato de fundo duplo após o rompimento da cunha. Ah, não. Atrapalhando o vídeo aqui mesmo. E aqui, mercado já mostrando uma divergência no FR. Uma cunha de alta com uma divergência no FR. Mostrando fraqueza, né, na região de 61.8, macro, e alvo também dessa projeção, né, de 61.8, espelhamento do dia. Ele deu mais uma entrada aqui, mas aqui já era alvo, né, retração de 61.8, divergência no FR, já era um ponto para a gente ficar ou de fora, né? Porque aqui a gente teve a 20 trabalhando por cima, né? Já ficou uma entrada mais arriscada. Eu até marquei, mas é uma entrada mais arriscada.
Ele chegou a pegar aqui 1 para 1, né? Ó, ele rompeu o topo, mas não evoluiu. É uma entrada, é anti-bar reverse, porque ele ancorou aqui, né? Fez uma correção em formato de fundo duplo. Com anti-bar reverse. E no 5 deu novamente. Deu também aqui, né? Anti-bar reverse ancorado na 20. Mas o preço não evoluiu. Esse é um ponto a observar, né? A gente está numa tendência de baixa macro. Já está na parte superior, né, desse canal de baixa. Já voltou aqui para uma região de briga. Ó. Teve acumulação aqui. Aqui teve acumulação. E ele chegou fraco. Chegou com divergência no FR. Eu até marquei as operações aqui, mas não sei se eu faria nessa região uma compra. Aqui talvez seria um ponto para mim estar protegendo meu stop, caso o preço viesse a vir abaixo. E aqui foi o caso, né, que eu marquei uma venda pelo fato dele estopar os compradores aqui que estão comprando tarde no movimento e levando em consideração a divergência no FR e uma cunha do dia, né, uma cunha de alta numa retração de Fibo. E aqui favorece a tendência de baixa do macro, né? Vamos ver pelo 2. Pelo 2 a barra não foi bem na inversão. Barras fracas aí, no barra de 50 pontos. Eu entraria no rompimento da mínima. Ó, deixaria stop no topo. Stop ainda bem aceitável. Deixaria até aqui 220 pontos. Eu costumo usar 250. Ó, um stopinho no topo na máxima do dia. Um stop bem ancorado. A gente já tinha, né, a inversão da 9 com a 20. E o preço já estava rompendo abaixo da 50. Então era uma entrada bem aceitável, né? Então tinha uma média de 50 abaixo e a 200 bem afastada, né? Então ele tinha um vácuo aqui para ele buscar de movimento e acelerar a venda. E aqui ele pegou os stops, ó, pode ver que ele já deu uma barra grande quando rompeu, 140 pontos, e fechou abaixo, né, do suporte. Ó, fechou abaixo, confirmou, poderia guardar aqui mais uma barrinha, se quisesse, né, para ver se ele não ia dar uma violinada, e entraria no rompimento da barra, stop aqui, 290, 280. Para pegar, poderia trabalhar com a projeção desse espelhamento, ó, alvo de 100, e terceiro alvo, ou retração da cunha ou do dia. Poderia trabalhar com as duas. Como a cunha era bem ampla, eu trabalharia com a retração dessa cunha. Aqui, mínima da cunha e a máxima do movimento. Ó, buscou 7,5 e ó, cravado, e não foi mais, né? Que chegou no meu 1.8, já protege pelo menos pela média 9, ou faz uma parcial na média de 50, porque aqui a gente tinha uma região de grande consolidação, ó, um range bem amplo, e foi onde ele segurou, praticamente no centro dele, ó. Foi onde encerrou o dia, ele não passou daquela região. Aqui eu já não faria mais nada. Ele trabalhou abaixo da 200, já do 2, mas aqui eu não venderia. Nessa região eu aguardaria um rompimento abaixo dessa região, renovando a mínima da cunha, e aguardaria ainda um pullback, né? Porque daí aqui ele mostraria que veio forte e daria uma continuidade de reversão mesmo dessa cunha, porque a gente tinha uma pressão compradora muito forte aqui no dia e era bem arriscado estar vendendo nessa região. Vamos ver na mínima do dia aqui. Oh, porcaria. Aqui. Ó, fechou na retração de 50. Mercado
voltou para o meio. E aguardar aí novas notícias. O Brasil não tem sinalizado negociações ainda com os Estados Unidos e isso aí não favorece o nosso mercado, né? Isso gera mais instabilidade. Mas se o mercado vai cair ou vai subir, é o preço que vai dizer, porque muitas vezes pode sair uma notícia e o mercado jogar para cima para dar aquela violinada e estopar quem está vendendo antecipado, buscar liquidez no mercado e aí depois derrete. Isso aí a gente vê direto aí no intraday e no swing trade não é diferente, né? É isso aí, pessoal. Essa foi a minha leitura de hoje. Se gostou, deixa um like, já se inscreve aí para estar acompanhando mais operações e bora para cima que amanhã tem mais mercado. Tamo junto.